Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura deste dia de comemoração de Todos os Santos é do Apocalipse de São João. Um anjo não poderá causar dano à terra, nem ao mar, nem à árvore, até que tenham sido marcados na fronte o número dos servos de nosso Deus. E quantos são os marcados? 144.000. 12 é o número de perfeição. É o número das tribos de Jacó, é o número dos apóstolos. 12 vezes 12 é a perfeição das perfeições. 12 vezes 12 vezes 1000 é a perfeição das perfeições elevada a uma multidão. É uma multidão de perfeitos. É o sentido simbólico do número 144.000. Esta marca na fronte lembra-nos o nosso batismo, que nos assinalou com um sinal espiritual que não pode ser apagado, chamado caráter. Lembra também a marca da crisma, que também nos imprime um caráter, como também a marca do sacramento da ordem, que também imprime caráter. Os que foram assinalados serão poupados do castigo. Depois, São João vê uma multidão imensa que ninguém consegue contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tal multidão tem um lugar diante do trono, onde está sentado o Pai, e o Cordeiro. O Cordeiro é o Filho, que aparece no Apocalipse como uma vítima de expiação pelos nossos pecados, que morreu, mas já ressuscitou. Ele está de pé. Eles trazem vestes brancas e palmas na mão. E todos proclamam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, ou seja, o Pai, e ao Cordeiro, ou seja, o Filho. E depois dos santos, os anjos também dizem isso. Os anjos que estavam de pé em volta do trono, em volta dos 24 anciãos dispostos em círculo, em volta dos 4 seres vivos, um com aspecto de touro, outro com aspecto de homem, outro com aspecto de leão e um outro com aspecto de águia, adoravam a Deus dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. É uma festa no céu, onde os anjos, os santos e as criaturas da natureza todas glorificam a Deus. Mas um dos 24 anciãos pergunta a São João, que é o vidente disso tudo: quem são esses vestidos de roupas brancas? E de onde eles vieram? São João devolve a pergunta: meu senhor, tu bem o sabes. E o ancião responde: esses são os que vieram da grande tribulação, perseguição, aflição, dor. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ao sofrerem com Cristo, eles receberam a limpeza de suas almas, representadas aqui pela veste branca, e eles se uniram ao sacrifício de Cristo, que foi assim aceito pelo Pai. Quando o padre vai celebrar a Santa Missa, na hora do ofertório, ele põe uma gotinha de água no vinho que vai ser consagrado. Aquela gotinha de água representa todos nós, as nossas dores, as nossas tribulações. Quando nós entregamos isto a Cristo, quando nós nos misturamos com Cristo, tudo passa a ter valor de redenção. Nós que seríamos incapazes de produzir qualquer coisa de boa e meritória por nós mesmos, tornamo-nos capazes quando nossa oferta é unida à de Cristo. Note-se, para receber esta veste branca e esta palma na mão, é preciso passar pela grande tribulação. Se você está passando, meus parabéns. Espera por você uma grande recompensa. O Salmo 23 pergunta: quem subirá até o monte do Senhor? E quem ficará em sua casa, em sua santa habitação? Quem será o hóspede do Senhor? E a resposta é: quem tem as mãos limpas e um coração puro,
Quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem mãos puras e inocente o coração. Quem não dirige a sua mente para o crime. Mas quem de nós é capaz de ter esta inocência e esta pureza? Nós, pecadores, não conseguimos senão pecar, se não nos for dada a graça. A graça que Cristo conquistou para nós com o seu sacrifício na cruz, a graça que é distribuída a nós no sacrifício da Santa Missa, que perpetua o sacrifício do Calvário, a graça que a Igreja oferece a nós pelos sacramentos, a começar pelo batismo, a graça faz com que nós nos tornemos santos, como Deus é santo. E a graça nos possibilita, um dia nos possibilitará, morar na casa do Senhor para sempre, que é o desejo de todos nós. A segunda leitura da primeira carta de São João traz uma exclamação: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não é apenas um nome, um título, um apelido, é uma realidade. Nós somos. Por quê? Porque recebemos do Pai não apenas a vida natural, que veio dos nossos progenitores, mas a vida sobrenatural, a vida divina, a graça. E nós somos. Não mentimos nem exageramos quando chamamos a Deus de Pai. É uma ousadia, mas é uma realidade. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, pela graça. Mas o que será quando esta graça se transformar em glória? Quando aquele em que nós cremos será aquele em que nós veremos? Quando a fé se tornar visão? Isso ainda não foi manifestado. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Hoje, o conhecimento que nós temos de Deus é reflexo. Nós conhecemos a Deus a partir das criaturas, mas nós não temos o conhecimento direto e imediato de Deus, que nós chamamos visão face a face ou visão beatífica. Não temos, ainda não. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ver a Deus como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Para ver a Deus, você tem que se purificar. Que pureza deve ser a nossa para ver aquele que é santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Que pureza deve ser a nossa. Logo, precisamos passar esta vida purificando-nos, para que quando chegue o termo dela, nós possamos ver a Deus de coração purificado. Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança purifica. Vou contar uma história que tem todas as limitações de uma história inventada. A história era de uma cidade ou de um lugar onde todos esperavam por um libertador, um herói. Havia uma lenda de que quando o herói chegasse para libertar a cidade, a fisionomia dele, o rosto dele, seria semelhante ao de uma montanha que ficava bem próxima da cidade. Um jovem ficava com tanta ansiedade de que este herói viesse, que ele passava horas olhando para aquela montanha. Um certo dia ele passou não horas, mas dias. Ele saiu da cidade e ficou só olhando para a montanha. Quando ele voltou para a cidade, o povo aclamou: "Este é o nosso libertador!" O que tinha acontecido com ele? De tanto olhar para aquela montanha, ele havia se tornado semelhante a ela. O que essa história quer dizer? A esperança de ver a Deus nos torna semelhantes a Ele. Quanto mais nós queremos e ansiamos por ver a Ele face a face, mais nós nos despojamos das impurezas e nos purificamos. E aquilo que para nós é apenas um sonho inatingível, pela graça de Deus se tornará realidade, e realidade maravilhosa. Toda purificação dói. Você purifica com material cáustico, queima. Você purifica o ouro pelo fogo, e você purifica a si mesmo pelos sofrimentos da humilhação. Por isso,
para chegar até a visão de Deus, você tem que passar pela grande tribulação. E dou uma alerta: se algum de nós não tiver passado ou não estiver passando por essa tribulação, desconfie da sua salvação. Quando tudo está muito bem, quando todos só aplaudem a você, quando não há nenhum obstáculo, alguma coisa deve estar errada, porque isso não aconteceu nem com Jesus, nem com os discípulos que o seguiram. O Evangelho hoje promete a felicidade, a bem-aventurança no Sermão da Montanha para o futuro. Jesus fala de várias categorias de bem-aventurados ou felizes, mas a razão de ser feliz é aquilo que ocorrerá no futuro. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que têm o espírito desapegado e, portanto, não cometem a idolatria da avareza, do apego às criaturas. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, seja pelos seus pecados, seja pelos pecados dos outros. Eles serão consolados. Verbo no futuro. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não agem com violência, com vingança, mas com mansidão. Eles possuirão a terra. É verdade, Jesus, na sua mansidão, pregado na cruz, atraiu todos a si. Atraiu com muito mais força do que atrairia um general com sua espada. Ele atraiu pela mansidão. E assim ele possuiu a terra. E nós possuiremos o céu se formos mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você quer ser justo? Você tem fome disso? Tem sede disso? Serão saciados. A sua fome e a sua sede não serão vãs, se você busca de fato a justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, os que praticam as obras de misericórdia, os que perdoam 70 vezes 7 vezes, os que sofrem com paciência as fraquezas do próximo, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, gente, que bem-aventurança linda, porque eles verão a Deus. Esses puros não podem ser os que ficam olhando para novelas ou para o celular, claro que não. Mas despojar-se disso, embora seja necessário, ainda é insuficiente, porque a pureza de Deus é absoluta. Bem-aventurados os que promovem a paz. Promovemos a paz pela humildade, porque quando um não quer, dois não brigam. Estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Se você sofre porque você busca a santidade e por causa disso os outros zombam de você, fazem você sofrer física e moralmente, feliz você! Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Há poucos dias, um jornal publicou uma matéria caluniosa contra nós. Segundo tal jornal, a nossa instituição que acolhe grávidas durante toda a gestação, o parto e até 3 meses após o parto, teria torturado uma gestante, teria reduzido a nossa hóspede à condição de uma escrava, teria proibido a ela de se locomover, cometendo crime de cárcere privado, teria obrigado a fazer trabalhos escravos e punindo a ela com falta de água ou de alimentação por ela não poder cumprir a meta exigida pelos trabalhos. Teria obrigado a gestante a andar de pé, percorrendo um caminho longo. Histórias terríveis. Tudo isso contra nós. Perguntaram: padre, você não vai entrar com o processo de calúnia contra eles? Não precisa. Nós estamos aqui para receber a coroa de espinhos de Jesus. E quando, mentindo, dizem toda a maldade contra nós por causa dele, não é hora de se vingar, nem de pensar em vingança. É hora de se alegrar. E nessa hora, dificilmente, a gente pensa na alegria. Mas ele manda que nós nos alegremos, porque a nossa recompensa no céu será grande. Já aconteceu com você isso? Se aconteceu, alegre-se.
não apenas perdoe de má vontade, não, perdoe de todo o coração. Reze por aqueles que te fizeram mal, peça pela conversão deles. Isso traz paz no seu coração e traz a garantia de uma recompensa eterna. A rainha de todos os santos é Maria Santíssima. Ninguém se iguala a ela em santidade. Vamos pedir a ela, e depois dela ao seu castíssimo esposo São José, que nos tornem dignos de participar da sua companhia no céu, juntamente com os nossos anjos da guarda, com todos os anjos e santos, para que lá colhamos os frutos das tribulações que padecemos nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.